Amém, queridos? Vamos para o tema de hoje, da mensagem de hoje. Santidade 360. Santidade 360. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, vai estar aí no telão também, a partir do versículo 15, verdade, o versículo 15 só, né? Abre o seu coração, porque com certeza Deus vai estar falando com você. Vamos ler o texto. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus, queridos. Amém? Lindos, nós fomos chamados para viver em santidade. O povo de Deus, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, foi chamado para viver em santidade, né? E quando eu falo de 360, eu estou querendo dizer o quê? Que em cada ângulo da nossa vida, em cada direção, em cada ciclo, né, de nossa convivência, onde você for, onde você estiver, nós devemos viver em santidade. Glória a Deus. Então, em cada lugar, onde você estiver, a cada minuto, eu estava vendo, né, que é interessante também, a ideia do 360 graus vem dos babilônios, né? Porque tanto eles tinham a ideia de se aproximar dos dias do ano, 365 dias do ano, como também eles achavam mais fácil essa questão de divisão, né? Essa questão de divisão numérica e tal, porque nós hoje usamos o quê? A base decimal, né? Eles usavam a base 60, né? Então 360 é o quê? 360 partes, né? Essas partes eles chamam de grau, né? Cada grau forma 360 graus, um ciclo completo, uma volta completa, cada dia do ano, cada hora, todo lugar que você for, né? A ideia da mensagem hoje é essa, que nós devemos viver em santidade. Glória a Deus, queridos. Eu gostaria que nós, como igreja, fizéssemos agora uma reflexão, né? Em cada área da nossa vida, em cada compartimento do nosso coração. Como anda a minha vida? Eu tenho andado em santidade? Como eu estou na igreja? Como eu estou na minha família? Como eu estou no meu trabalho? Como que eu estou me comportando na escola? Como que eu estou me comportando no trânsito? É interessante a gente fazer essa reflexão, queridos, porque quando você faz essa reflexão de 360, né, você está mostrando para o Senhor que você está preocupado em viver em santidade em cada detalhe da sua vida. Eu quero contar para vocês uma ilustração bastante conhecida, com certeza você já viu, né? Um menino chegou para o papai dele, o Arnold, o nome do filho era Schwarzenegger, né? O nome do pai dele era Arnold. Aí o filho dele chegou para o pai dele: papai, vamos morar na igreja, papai? Aí o pai achou estranho: por que, filho, morar na igreja? Não dá certo não, não vamos morar na igreja. Aí o papai: vamos morar na igreja, a gente leva o fogão, a gente leva o micro-ondas, a gente leva a cama, papai, a gente leva tudo para a igreja. Aí o filho: não filho, não pode, que é isso, morar na igreja, você está sem juízo, menino? Aí ele: por que, filho, você está querendo morar na igreja? Aí ele: papai, o senhor é tão bonzinho na igreja, lá o senhor não xinga a mamãe, lá o senhor não me bate tanto, lá o senhor é tão bonzinho. Ou seja, o pai ficou com a cara no chão, né? Por quê? Porque na igreja, às vezes a pessoa está se comportando, meu Deus, é muito fácil a gente ser crente na igreja, não é? É muito fácil, levanta a mão, você parece ser tão espiritual, mas em casa, no trabalho, na faculdade, como nós estamos andando? Essa aqui é verídica agora, tá bom, gente? Aquela foi só uma ilustração que eu acho que você já ouviu também. Mas isso aqui aconteceu de fato. Eu trabalho na oficina mecânica, né? Eu sou reparador automotivo. Mecânico, né, gente? Se dizendo. Trabalho com carro.
Já faz alguns anos que eu trabalho nessa área e eu estava na oficina, estava trabalhando, acho que já era tardezinha, depois do almoço. Aí chegou um cliente e eu trabalhando lá normal e tal, aí eu vi ele se aproximando. Aí ele vinha com a revista na mão, né? Aí de longe eu percebi que era uma revista de... A mulher estava seminua, de longe já deu para ver a capa, né? A mulher seminua, acho que era uma revista de mulher pelada, não sei se era uma revista de futebol, alguma coisa, mas na capa já era uma mulher seminua. Aí ele chegou assim perto de mim. Ei, campeão, olha aqui essa mulher aqui. Aí eu, não, amigo, eu sou cristão, não curto muito ver isso não, só vejo a minha lá em casa, né? Até onde já. Aí ele deu um pulo, gente, ele deu um pulo assim, aí ele se ligou, né? Aí ele percebeu que eu era cristão, aí ele falou, não, que é isso, meu amigo, eu sou crente também. Olha o meu carro ali, ó. O adesivo ali, ó. Aí ele mostrou, tinha um versículo no carro dele. O carro era crente, mas ele não era. Gente, tá vendo? Meu Deus do céu, gente, fiquei abismado nesse dia. Eu fiquei rindo, depois ele saiu assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Queridos, é muito importante a gente ter essa noção de que o Senhor nos chamou para viver em santidade, testemunhar, né? Eu tinha um amigo também, que eu sempre gostei de jogar bola, ele também gosta de jogar bola, aí tinha um racha da igreja. Quando esse irmão entrava no campo, gente, parecia que entrava um demônio junto com ele no corpo dele, não sei. O abençoado falava tanto do palavrão, não podia encostar nele, não podia fazer isso, não podia falar que estourava. Aí eu, meu Deus do céu, é só o cara entrar em campo e o cara deixa de ser crente, né? Então, tem pessoas que é assim, gente. Tem certas áreas da vida da pessoa que a pessoa não vigia, né? Não se dá conta de como ela está se comportando. Ah, meu Deus, eu sou assim mesmo. Não, queridos, fomos chamados para viver em santidade. Amém? Vamos mergulhar mais um pouquinho na palavra de Deus. Vamos colocar aí o primeiro ponto para a gente analisar direitinho. Santidade como estilo de vida. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o que, gente? O que? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, queridos, estava pensando, a santidade, ela não é requerida do povo de Deus por conta do pecado não, gente. A santidade, antes da criação do mundo, Deus já nos separou, já nos escolheu para que esse seja o nosso estilo de vida. Porque quando Deus cria tudo, né? Deus vai criando o universo, aí vai criando os animais, e quando chega no homem, é diferente, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, que a palavra de Deus vai dizer, façamos o homem, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Deus não é pai de pet, você até pode ser pai de pet, mas Deus não é. Deus, Ele fez o homem exclusivo para si, Ele separou o homem para si, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, né? Então Deus, Ele queria isso de Adão e Eva, você será santo e você será irrepreensível, porque eu te separei e porque também a serpente já estava rodando e você deveria ser irrepreensível, porque Deus iria sim ensinar Adão e Eva o modus operandi, como viver e viver em santidade. Amém, queridos? Então não importa as tuas circunstâncias, o modo que tu chegou neste mundo, eu não sei se você foi planejado, se os seus pais sonharam com você, eu não sei, né? Eu estava conversando ontem, que a minha mãe me conta que quando ela ficou grávida de mim, ficou buchuda, né? Ela conta que minha avó falava assim, ó, ela ficou grávida com 15 anos do meu irmão e 16 de mim, né? Então ela tinha bem novinha, bichinha, mas é linda, né, amor? Bem novinha ainda, parece que nem tem 3 meninos, tem 3 filhos, só homem. Aí ela conta para mim, filho, quando eu fiquei grávida, a mamãe ficou tão revoltada, ela ficava te chamando de demônio dentro da minha barriga. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu fui crescendo e realmente, gente, eu era todo encapetado.
Era só misericórdia. Meu Deus, era aquela pessoa cínica, gente. Aquele demônio cínico, sabe? Eu vivia uma vida toda errada. Eu lembro que quando eu fumava, né? Eu ia para a casa da minha tia, a parte da minha avó, assim, do meu pai. Todo mundo era bem direitinho e tal. Aí eu fumava, pegava bombom, passava perfume. Aí chegava lá na minha tia, senta aqui, meu querido, no meu colo. Né? Aí ela, catinga de cigarro. Aí ela, estava fumando antes. Aí eu? Fumando? Não, de forma nenhuma. Aí eu falava assim, ó. Não, tia, eu passei ali. Aí não, a bichinha tão inocente, ela dizia assim, ó. Ah, o meu querido passou ali, tinha gente fumando, aí a fumaça ficou impregnada em você. Era nada, gente. Estava fumando, né? Fumei cigarro, fumava maconha, bebia. Por que eu falo cínico? Ninguém da minha família sabia, gente. Para eles eu era bem certinho assim, mas era todo endemoniado. Ou seja, palavras da minha avó, né? Mas eu me encontrei com um cordeiro e Jesus arrancou todos aqueles demônios da minha vida. Glória a Deus, queridos. Então, queridos, é como estilo de vida. Não importa, voltando que eu falei no começo, não importa como você chegou aqui, como você vê ao mundo. O que importa é que o Senhor, de forma assombrosa, te gerou no ventre da sua mãe. Porque, gente, não é o homem não consegue interferir, não é a ciência, não é a tecnologia, é o próprio Deus, de forma assombrosa, que Davi vai falar, né? De forma assombrosa me geraste no ventre da minha mãe. Então foi o Senhor que te projetou. Os teus pais não podem ter planejado, a sua família não pode ter sonhado com você, mas foi o Senhor que sonhou com você. O Senhor separou você para ser propriedade exclusiva dele. Amém, queridos? Vamos continuar. O que é ser santo? O que é ser santo? Queridos, a gente sempre vai encontrar na palavra de Deus o termo kadosh. O que significa kadosh? Você sabe já. Significa, em hebraico, separado, consagrado. Separado e consagrado. Então, ser santo significa justamente isso. Você ser separado de Deus, exclusivo de Deus, o queridinho do papai. Então, tire essa ideia de que ser santo é aquele ser canonizado que fez muito pela humanidade e que agora ele vai ser colocado, vai ser feito um memorial para ele e tal. Não, queridos. Ser santo, é ser separado, é ser consagrado. E o Senhor te separou, o Senhor te escolheu. A expressão ninguém é santo, vamos colocar aí no telão. A expressão ninguém é santo, somente Deus, é verdadeira? Sim ou não, queridos? Não, essa afirmação é falsa. Gente, que agonia que eu fico quando eu vejo o crente falando assim: ninguém é santo, somente Deus é santo. Eu vi esses dias, eu estava assistindo um podcast, estava vendo um cara falando: ninguém é santo, somente. Eu acho que a ideia é o seguinte: ninguém é perfeito, é isso que eles estão querendo dizer, né? Acho que ninguém é perfeito, só Deus. Mas, queridos, essa afirmação não tem base bíblica para fazer essa afirmação. Por quê? A própria palavra é bem clara: sede santos, porque eu sou santo. A maioria das cartas paulinas, você vai ver a seguinte expressão: aos santos, aos santos. Então, não é verdadeira esta afirmação, gente. Já ouvi várias vezes. Então, você é santo, ou seja, você é separado de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. A santidade nós temos que ter como estilo de vida. Glória a Deus. Mais uma perguntinha: como viver em santidade? Como viver em santidade? Queridos, santidade não é sobre, olha aqui para mim, não é sobre uma estética evangélica. Santidade não é isso. Eu já trabalhei com roupas, né? E tem um segmento na moda, que vocês conhecem, moda evangélica. Quem já viu esse segmento? Gente, que agonia, meu Deus do céu. Moda evangélica. Tem o quê? Tem a moda do candomblé.
Moda do Espírito. Tem. Não sei, só os evangélicos que criaram a moda evangélica. Não existe. Santidade não é sobre estética. Digo, qual é a roupa do crente? A roupa do crente é a decência, meu amigo. A sua roupa é decente? É roupa de crente. Né? Então não é sobre uma estética, queridos. Não é sobre o que ver, mas é aquilo que não se vê. Porque Deus pouco se importa com a aparência. Deus pouco se importa com os seus músculos, a sua estética, o seu cabelo, né? Se bem que é importante. A gente sabe da importância, né? De você cuidar de si mesmo, do seu visual, de como que você se apresenta. É muito importante, mas Deus, Ele olha para o coração, né? Quando o profeta Samuel chegou, olha, me dá aí teus filhos, deixa eu ver os teus filhos, porque o Senhor vai levantar aqui um rei. Aí chegou, né, aquele caba alto, musculoso, não é esse aí não. Aí chegou o outro, aquele caba fazia academia, crossfit, aí, não, isso aqui não. Aí chegou aquele outro, corria 5K, 10K, praticava maratona e tal. Não, esse aí não. Você tem outro filho? Tem Davi. Aí lá vem um meninozinho franzino, né? Ruivinho, pequenininho. Aí Deus chama a atenção do profeta. Ei, Samuel, eu não olho para a aparência não. Eu olho para o coração. Então, santidade fala mais do que está dentro do que aquilo que está fora. Amém, queridos? Mas vamos ver aqui. Eu chamo isso aqui de o tripé da santidade. Vamos lá. Obediência à palavra de Deus, oração e jejum. Bom? Então vamos ver isso aqui como um tripé da santidade. A gente sabe da importância da oração, sim ou não? A gente sabe também a importância do jejum, mas a obediência à palavra de Deus vai nos instruir a orar e a jejuar, correto? Então vamos dar um foco um pouco na palavra de Deus. Queridos, santidade nada mais é do que obedecer a palavra de Deus, do que viver ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, e obedecer na prática. O próprio Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, eu quero viver em santidade, eu quero agradar a Deus, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso colocar em prática a palavra de Deus, porque ela me santifica. Às vezes a igreja se preocupou muito em o que você não deve fazer. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós temos mais o sim de Deus do que o não. Tinha um monte de árvores, era árvore, fruto para tudo que é lado, e tinha uma que não podia, uma. A abençoada da Eva vai lá, né? Fica olhando para aquilo que não é para olhar e ouvindo aquele quem não é para ouvir. Então, muito cuidado, se você está diante daquilo que você não pode olhar, está ouvindo a quem você não pode ouvir. Amém? Então, queridos, santidade é obedecer, é viver de acordo com a vontade de Deus. Então, a igreja, muitas pessoas se assustam quando você faz vamos à igreja, porque a pessoa já tem aquela ideia, não, a igreja é uma coisa cafona, que é um conjunto de regras, não tem muito saco. Não, queridos. A gente tem um sim de Deus, a gente é um povo alegre, um povo feliz, um povo santo. Amém? Mas, queridos, muito cuidado para você não pautar a sua vida no que a filosofia ensina, no que a ciência ensina, no que o horóscopo fala. A nossa vida é direcionada pela palavra de Deus. Não é Aristóteles, não é Sócrates, não é Freud, não é Nietzsche, não é Chico Xavier, não é o horóscopo, não é a ciência, a tecnologia. A nossa vida é norteada pela palavra de Deus. Amém? A sua palavra, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, cada passo que você der, no teu caminhar, na tua jornada, a palavra vai iluminar. A palavra é luz para o teu caminho. Ela ilumina o teu caminho. Aquilo que está diante de você, você consegue ter clareza. E você vai vivendo, obedecendo. E você vai enxergando. E o salmista Davi fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja,
não te desobedecer. Pecar é o quê? É desobedecer. Então, queridos, quando você obedece à palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, quando você olha para aquilo que realmente deve fazer e praticar, automaticamente você vai se distanciando daquilo que não pode. Então não se preocupe com o que não pode. Foca naquilo que pode. Amém? Tem muito sim de Deus. Observe aquilo que Deus tem para você e pratique. Pratique. Eu posso isso, eu vou fazer isso, eu vou focar nisso. Aí a pessoa fica perdendo tempo na internet. Isso aqui pode, tatuagem pode, isso aqui não pode. Isso aqui... Irmão, tem tanta coisa que pode que a gente deveria estar discutindo. Não é verdade? Vamos seguir, queridos, vamos seguir. Se eu fosse dar uma ilustração sobre como é viver em santidade, eu acho essa ilustração aqui perfeita, que eu vou colocar para vocês agora. O que é isso aí, gente? Uma garça, né? A garça. Gente, a garça, ela consegue viver em meio à lama, sem sujar as vestes. Nós, o povo de Deus, deveremos viver em meio a um mundo onde jaz o maligno, onde a corrupção, a mentira, a engano, né, a crueldade, a violência, mas como povo de Deus, não vamos nos sujar, porque nós somos a noiva de Cristo, amém? Nós somos a noiva. Interessante que a textura da pena da garça, ela é tão forte que ela não deixa a alvura, né? A alvura da garça, essas penas tão brancas, gente, é fascinante. Ela não deixa a garça ficar suja, né? Então ela vai ali, andando pela lâmpada, mas você sempre vai ver uma alvura impecável. Impecável. Né? Ou seja, o sangue do Cordeiro, a textura carmesim de Jesus sobre nós. Nós vamos andando neste mundo, vamos caminhando, mas o sangue não nos deixa sujar as nossas vestes. Porque alvo mais que a neve seremos, se do sangue de Jesus formos lavados. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vamos lá. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem o que, gente? Santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Jesus também disse: bem-aventurados limpos de coração, pois estes verão. Ora, limpo de coração nada mais é aquela pessoa que vive em santidade, que não deixa as suas vestes se mancharem com o pecado. Mas, queridos, o pecado, ele cega. Diga comigo, o pecado cega. A desobediência a Deus é como escama em nossos olhos. A gente não consegue entender. A gente não consegue ter clareza do mundo espiritual. A gente não consegue ter discernimento. Ora, o homem carnal não consegue discernir o que, gente? As coisas espirituais. O homem carnal é aquele que se deleita em seus desejos da carne, mas sabemos que o pecado cega e a pessoa não consegue ter revelação das coisas de Deus, né? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, ver a Deus tanto no sentido literal, né? Porque se você se dedicar a viver uma vida santa, em breve nós o veremos face a face, amém? Quem quer ver o Senhor aqui? Mas também hoje, presente na prática, quando a pessoa ela vive em santidade, em obediência à palavra de Deus, é nítido que ela consegue enxergar o agir de Deus em sua vida. Ela consegue ver Deus agindo na sua família, no trabalho, na escola, porque aquela pessoa, quando vive em santidade, os olhos se abrem e ela consegue enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo. Santidade, ela também gera em nosso coração gratidão. Por quê? Porque você consegue enxergar o que Deus está fazendo na sua vida.
O pecador, quando está cego, ele não consegue enxergar e ele é uma pessoa ingrata. Mas quando você vive em santidade para agradar a Deus, obedecendo a palavra de Deus, você sabe que não é você sabe que não é seu dinheiro, você sabe que não é sua inteligência, você sabe que é Deus agindo e te abençoando. Amém, queridos? Quem aqui quer ver o Senhor manifestando na sua vida, na sua família, para a glória de Deus? Outra coisa, queridos, Deus continua odiando o pecado. O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Me parece que do Antigo para o Novo Testamento, Deus converteu. Deus mudou. Deus mudou, gente? Deus não mudou, gente. Parece que é isso, parece que aquele Deus do Antigo Testamento, agora na graça, Ele mudou, Ele é um Deus amor. Não, Deus é o mesmo, Deus continua odiando o pecado. Deus continua odiando o pecado. Por quê? Porque o pecado cega e o pecado nos separa de Deus. Quando Adão peca, mais Eva, e Deus chega. Deus não chega, olha, você pecou, né, bichão? Vem cá, vamos tirar uma conversa aqui agora. Não, o próprio Adão, ele se esconde. Ele fica com vergonha, né? Por quê? Porque o pecado faz isso. Ele traz vergonha e Ele nos separa. E aquele Deus tão maravilhoso que nos criou para ser seu, propriedade exclusiva. Aí Ele vê aquilo te distanciando, o pecado te levando para mais longe. E por isso que o Senhor odeia o pecado, queridos. E nós devemos odiar o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Amém, queridos? Quero colocar aqui para vocês uma frase bastante conhecida. Se você não conhecia, você vai conhecer agora. Do John Wesley. John Wesley foi um pastor metodista ali do volta do século XVIII, né? Na virada do século XVII e século XVIII. Foi um grande avivalista, né? Impactou ali a sua época. Tem essa frase dele aí, ó: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Estava vendo, gente, que só de sermão pregado, John Wesley, ele pregou em torno de 40 mil sermões. 40 mil sermões. Se não me engano, ele percorreu mais de 400 mil quilômetros em viagens missionárias, né? Ele viajou muito pregando a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos odiar o pecado, nós precisamos desejar ardentemente viver uma vida para Deus e consagrada ao Senhor. Por quê? Porque de fato iremos impactar a sociedade. A sociedade só tem a ganhar diante de homens santos. Porque quando um homem decide, uma mulher decide obedecer a Deus, ele de fato vai impactar de forma positiva na sua escola, na faculdade, na sociedade onde ele mora, no bairro que ele mora. Porque um homem de Deus, um homem santo, uma mulher santa, com certeza vai impactar onde ele está. Em todo o seu ciclo, em 360, ele será uma bênção. Amém, queridos? É muito triste. Gente, eu acho que se tem uma coisa que me deixa tão triste, é ver pessoas falando o seguinte. Eu acho que você já se passou por essa situação. Um chefe ou outra pessoa falando assim: eu não contrato mais crente. Quem já passou por isso? Quem já viu isso? Já viu, né? Eu não trabalho mais para crente. Eu ouvi isso alguns dias atrás. Eu não faço mais negócio com crente. Gente, não é triste? É triste, gente. Porque muitas pessoas, ao invés de darem testemunho, de ser uma bênção, né, envergonharam o nome do Senhor. Envergonharam, né? Blasfemaram. A nossa falta de testemunho, gente, é uma blasfêmia ao Senhor, né? Nós devemos viver em santidade para que o nosso Deus seja glorificado. Através da minha e da sua vida, Deus possa ser louvado, né? Esse cara é diferente, essa mulher é diferente, essa criança é diferente, esse adolescente é diferente. Por quê? Porque nós obedecemos a palavra de Deus. Amém, queridos? Cristo
nos santifica. Ô Siri, cala a boca. Olha. Verdade, a Siri está convertida aqui, gente. Queridos, Cristo nos santifica do pecado, né? Olha, o pecado nos separou de Deus. O Senhor, olha, fica fora do jardim, você desobedeceu, você sabia que o salário do pecado era a morte, eu falei que se pecasse ia morrer, né? Então, mas Cristo, na sua obra salvífica, né, no seu projeto redentor de trazer o homem ao plano original, de onde ele nunca deveria ter saído, ele nos santifica ali na cruz do Calvário. Vamos ler esse texto aqui, queridos? Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que é o seguinte: pelo cumprimento dessa vontade, fomos o quê? Santificados, separados, consagrados, por meio do que, gente? Sacrifício do corpo de Jesus, Cristo, oferecido uma vez por todas. Em Cristo somos santificados. A obra redentora de Jesus, ali na cruz do Calvário, o Senhor, todo aquele que crê no Senhor, que aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, né, que deposita em Jesus toda a sua fé e confiança, ele é santificado novamente. Por quê? Porque o pecado trouxe a impureza para o homem, para o coração do homem. O pecado foi danoso para a humanidade, né? Todos já nascem debaixo do pecado. A Bíblia vai falar que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Você sabe que a criança, você não precisa ensinar uma criança a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Você não precisa ensinar uma criança, né, a bater no coleguinha. Você não precisa, ela faz isso intuitivamente. Por quê? Porque o pecado já está no coração do homem. O homem já nasce debaixo dessa raiz, né, gente, de Adão. Mas a Bíblia vai falar, Paulo vai falar que o primeiro Adão, né, ele desobedeceu e por conta disso o pecado entrou no mundo. Voltando ao assunto da criança, né? Mas você tem que perseverar para ensinar a criança a ser humilde, para ela obedecer, para ela ser amorosa. Não é um esforço, né, gente? Porque se você deixar a criança se torna preguiçosa, ela quer ficar de perna para o alto, ela quer desobedecer, e sempre tem que ter um esforço para você ensinar, para você santificar o seu filho. Mas para o mal não é assim, né, gente? A gente vai sozinha. Mas, queridos, Paulo vai falar que por meio da desobediência de Adão, o pecado entra no mundo. Porém, o segundo Adão, Paulo vai chamar de segundo Adão, Cristo Jesus, ele vem ao mundo, só que ao invés de desobedecer, Cristo foi obediente, né, até o final. Nós sabemos que foi doloroso, mas Cristo obedeceu. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque em Cristo estava toda a maldição, todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo. O pecado de Caim, o pecado da criança que está nascendo agora, o pecado da criança que vai nascer amanhã, todos os pecados estavam sobre os lombos de Cristo. E ali ele estava agoniado, chorando, angustiado, né? Os médicos falam que, na verdade a Bíblia fala que Jesus estava sangrando sangue, ou suando sangue, e foi doloroso, e Jesus falou: Pai, se possível, e ele fez essa oração 3 vezes: se possível, passa de mim este cálice. Mas ele foi obediente, e obediente à morte de cruz. E pelo sacrifício do Cordeiro, todo aquele que olha para Jesus, né, que direciona a sua vida a Jesus, ele é santificado novamente. Glória a Deus, queridos. Então louvado seja o Senhor, louvado seja Deus pelo sacrifício do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que não cobre, mas tira o pecado do mundo, porque no Antigo Testamento, né, tinha um sacrifício para cobrir, mas em Cristo não, foi o sacrifício para tirar o pecado do mundo. É por isso que o cristão, ele pode até vacilar, até pecar, mas ele não deve viver pecando, porque Cristo Jesus já tirou o pecado do mundo. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Queridos, vamos obedecer a esse chamado de Deus para andar em santidade, nessa esfera 360, em todas as áreas. Observe como anda
o seu ciclo de amizade, como o seu comportamento na empresa, o seu comportamento na faculdade, em tudo, em tudo. Não vamos nos limitar ao espaço-tempo. Eu sou crente na célula, eu sou crente na igreja, né, uma vez por domingo, ou uma vez por semana. Não, queridos. É todos os dias, a todo instante, a todo momento, procurando viver para agradar a Deus. E você está aqui hoje se perguntando, poxa, Andinho, é tão difícil, sabe? Você viver em santidade, é um esforço, realmente tem que ter esforço, né, queridos? A gente viu em Hebreus, esforcem-se, tem esforço, é tão difícil, todo dia o pecado vem, me chama, mas você vai escolher a Deus, amém? Que lembra daquela canção, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Mas é difícil, eu sei que é difícil, mas saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor Jesus derramou sobre nosso coração o Espírito que é, gente? Santo, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você vai viver uma vida santa, andar em santidade, porque o Espírito Santo é teu amigo, é o teu consolador. Você não está sozinho, maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. É difícil, a porta estreita mas o final é glorioso. O final é glorioso, é o encontro da noiva com o Cordeiro. Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Para a gente encerrar, não acredito, gente, quando eu falar isso, tá bom? Só para vocês ficarem iludidos. Mas, olha o cenário da nossa nação. Hein, gente? Olha o cenário da nossa nação. Vamos. Olha o cenário da Europa. Como que a Europa está fria espiritualmente, gente? Da Europa saíram os maiores avivamentos do mundo, gente. Grandes homens de Deus saíram semeando aí todos os continentes. Olha hoje como está a Europa, né? Vamos olhar o cenário brasileiro agora. Olha a política, gente. Vamos falar o quê, Rubem? Vamos falar 20 anos para cá, né? 20 anos para cá. Tantos escândalos, gente, de corrupção. Falta o quê, gente? Falta santidade. Homens santos, irrepreensíveis. Não homens evangélicos, né? Estava conversando com o Rubem um dia desse aqui. O Rubem, Andinho, eu não gosto de ser chamado de evangélico, sou cristão. Eu concordo com o Rubem. Sou cristão, né? Porque é longe dessa estética evangélica gospel, né? Nós somos cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, né? Olhe para a música brasileira, gente. Olhe para a música brasileira. Antigamente, né, era duplo sentido. Hoje nem sentido mais tem. Gente, é terrível. Você que tem filho, você que tem filha, você que tem que ter até certo cuidado de deixar os seus filhos, às vezes, visitar um tio, uma avó, porque às vezes você vai deixar seu filho, ele volta e está rebolando dentro de casa. Os parentes lá escutam funk, não sei o quê. A gente tem que ter cuidado até nisso, não é verdade? Meu filho, ele só veio morar comigo depois de grandinho já, né? Aí ele voltava para a mãe dele, meu Deus do céu. Aí ele voltava, eu tinha que santificar o menino de novo. Assim, se tivesse uma piscina lá em casa, eu batizava ele de novo. Toda vez que ele chegava, entra aqui nessa água. Eu ia todo sujo. O ambiente lá era pesado, onde a mãe dele morava, né? Olha para o cenário, gente. Vamos olhar para a nossa nação. Como que está feia a situação, né? Pega o top 1 hoje da música brasileira aí, né? Olha a letra. Meu Deus do céu, dá até vergonha. Olha a arte. Misericórdia. Olha a arte, gente. Quem lembra daquele episódio, né, lá no Museu de Arte de São Paulo? Acho que faz uns 4 anos já. Daquele sujeito pelado e as crianças, e uma criança ali interagindo com aquele homem. Gente, meu Deus do céu, gente. Eles estão chamando isso de arte, gente. Isso é arte, gente, pelo amor de Deus. Falta o quê, gente? Falta santidade. Falta santidade. Mas é claro que a santidade não é requerida do mundo, a santidade é requerida de Deus. Para o mundo a mensagem é: arrependam-se.
Essa é a mensagem para o mundo. E quando o mundo entender que precisa se arrepender, quando o sujeito entende que precisa se arrepender, a mensagem é santidade, santidade ao Senhor, porque assim nós veremos a Deus. Amém, queridos? Coloque-se de pé.